Boa noite. Hoje vamos começar aqui o nosso 20º e último encontro, né? E última leitura. Nós paramos no seguinte parágrafo, né? Se o fenômeno da transferência for tratado inconscientemente, acabará mal. O João e a Maria, que se apaixonam loucamente, o que significa que eles projetam um no outro suas imagens idealizadas e sentem a enorme atração dos opostos para se unirem, caracteristicamente se desapaixonam violentamente em pouco tempo. Quer dizer, a paixão vai embora, né? Porque é uma projeção de algo interno de cada um, né? E isso não é acidente. Para que ocorra um desenvolvimento consciente nessas pessoas, em vez de simplesmente estarem imersas no mar do amor inconsciente, será necessário que reconheçam tanto a sua própria individualidade quanto a individualidade da outra pessoa. Para fazer isso, cada um deve ser afastado do outro para se diferenciar. Afastado, ele está dizendo aqui, né, psicologicamente. A pessoa se distinguir do outro, né, se diferenciar do outro. Porque para se unir realmente a alguém, nós temos que ser nós mesmos, né? Se nós não formos nós mesmos, como é que nós vamos nos unir a alguém? Porque se não somos esse alguém, né? A gente está tudo misturado, né? Então, de maneira surpreendente, o inconsciente encontrará uma maneira de produzir desentendimentos entre eles para facilitar essa separação, essa distinção, né? Como a decepção um com o outro agora se torna muito grande, o amor inicial facilmente se transforma em ódio e desilusão. Somente se João e Maria, né, conseguirem entender o significado interno de seu relacionamento e assim levá-lo a um nível mais elevado de consciência, poderá esperar durar. Mas nesse caso, a união dos opostos terá que ocorrer no desenvolvimento da personalidade de cada um deles e não como uma mística que os atrai inconscientemente. Agora começamos o parágrafo desta leitura. Em todos os casos, o perigo está sempre na tendência das pessoas envolvidas nesse tipo de amor de concretizar sexualmente as emoções que sentem, né? Então, é essa ânsia, né? A pessoa está tão envolvida, assim, aquela atração bem forte, então ela quer concretizar, né, sexualmente. Elas são impulsionadas pela imagem suprema do reino de Deus, a imagem do casamento, né? Então, Sanford está dizendo que a imagem do casamento é a imagem suprema do reino de Deus, é a imagem da união, né? Mas quando não estão conscientes dessa imagem, podem ser compulsivamente levadas a um relacionamento sexual, né? Então, a pessoa que não se conscientiza, né, do reino de Deus, ela acaba indo para essa compulsão sexual. Em seguida, o significado interno da experiência se perde, porque a sexualidade nessas condições é uma regressão a um evento inconsciente não individual, pois a sexualidade sem consciência psicológica é genérica e não individual. Quer dizer, na medida em que a nossa sexualidade é compulsiva, a gente está agindo por instinto. E o instinto em si mesmo, sem consciência, ele é animal, e o animal é geral, né? O animal, por exemplo, dificilmente tem uma individualidade. Quando a gente vê um cachorro, que é mais domesticado, né? Ele tem uma individualidade ali, sim, né? Mas não como ser humano. Mas ele chega a se distinguir. A gente vê que o cachorro doméstico, ele se distingue de outros cachorros, ele tem particularidades, né? Mas aqueles animais assim mais selvagens, dificilmente você vê distinção, uma individualidade nele. Por quê? Porque não tem muita consciência, né? O cachorro doméstico ele tem
até certa consciência, até certo ponto, né? Mas é difícil. Então, com a gente, se a gente cai no instinto, na compulsão, a gente não se distingue dos outros, né? A gente acaba sendo genérico também, porque a gente não tem muita consciência. E ele continua, né? Se isso ocorrer em um contexto profissional, o resultado é prejudicial para o desenvolvimento psicológico, tanto do médico ou terapeuta quanto do paciente. Se ocorrer em uma atração fora do casamento, o resultado pode ser igualmente prejudicial. Quer dizer, a infidelidade conjugal, né? Pois um homem ou uma mulher que cede a isso pode não apenas abandonar um lar arruinado e uma culpa não redimida, mas sucumbir ao seu lado mais inconsciente. Né? Acaba fazendo besteira, não aprofundando o próprio relacionamento em casa. Né? E aí ele continua, né? A solução é conter dentro de si mesmo e dentro do contexto do relacionamento todos os afetos, desejos, sentimentos e aspirações. O indivíduo, então, quer dizer, em vez de projetar, né, a pessoa contém dentro de si mesmo, né, ela não projeta para fora, ela fica com aquela consciência, né, eu estou com esse afeto, com esse desejo, tudo mais. O indivíduo, então, se torna um cadinho que contém os elementos da totalidade. Cadinho, gente, é onde o alquimista faz as experiências químicas dele. É como se fosse um copinho, né, feito de cerâmica. E ali, nesse copinho, é que é feita a reação química, né? Então, assim, é como se o indivíduo se torna um cadinho que contém os elementos da totalidade. E os sentimentos intensos são como um calor que leva esses elementos por um processo e para a conclusão, né? Como se o calor dos afetos, dos sentimentos, provocasse uma fusão ali dos elementos, né? Dentro desse cadinho da nossa vida, da nossa psique, né? A imagem do reino, como um banquete de casamento, então, trabalha dentro de todas as partes envolvidas, afetando-as nos níveis mais íntimos de seu ser. Embora a transferência homem-mulher seja o exemplo mais comum desse amor divino, outra forma de transferência também deve ser mencionada. A transferência que pode ocorrer entre um homem e um jovem. A figura do andrógeno pode ser representada como um jovem divino. Cristo, ele mesmo, na igreja primitiva, era frequentemente comparado a um jovem brilhante e radiante. Nessa forma, ele frequentemente era dito pelos primeiros cristãos que aparecia em sonhos. O jovem incorpora em si mesmo aspectos tanto masculinos quanto femininos de sua personalidade, e por sua força e conexão com a vida, carrega a imagem da totalidade. Então, quer dizer, andrógeno, né, no sentido de... É como se carregasse os opostos, né, dentro de si. Né? A pessoa, ela é total, né, carrega tanto o feminino quanto o masculino. Berdyaev escreve: apenas um jovem virgem, um homem andrógeno, é a imagem e semelhança de Deus. Isso está em Meaning of the Creative Act. Na antiguidade, não havia nenhum estigma particular associado ao amor de um homem por um jovem. Um bom exemplo desse amor profundo e afeto é encontrado, por exemplo, nas Memórias de Adriano, nas quais o imperador romano Adriano mostra seu profundo amor por um jovem, que obviamente possuía componentes de personalidade tanto masculinos quanto femininos. Quer dizer, né, um adolescente, né? Em nossos dias modernos, no entanto, qualquer sentimento erótico despertado em um homem por outro homem seria assustador devido ao nosso medo cultural exagerado da homossexualidade. E antigamente não era assim, né? Eles tinham um pensamento mais simbólico. Essas emoções não são homossexualidade, mas homoerotismo.
e ocorrem em muitos homens sexualmente bem orientados. A repressão desses sentimentos leva à repressão de muito do que é valioso e desejável em um homem. Agir sobre eles, por outro lado, leva à culpa, inconsciência e uma escravidão negativa à sexualidade, né? Então, quer dizer, agir sobre essas projeções, né? Aquilo que o homem está projetando sobre o jovem, leva à culpa, ele vai sentir culpa, leva à inconsciência e a uma escravidão negativa à sexualidade. A pessoa, como ocorre, né? Infelizmente, assim, muito hoje em dia, né? Então, acho que muitas pessoas elas se identificam com a sexualidade, né? Seja com a homossexualidade ou a própria heterossexualidade, né? Então, a pessoa ela se identifica e para ela é aquilo, né? Mas não é. Nós somos pessoas completas, né? A sexualidade é uma parte importante da nossa personalidade e nós não devemos nos identificar com nenhuma parte, né? A sexualidade é um instrumento e um instrumento importante, né? Mas infelizmente, né? Muitos vão se identificando, né? E arrumam um monte de rótulos, né? No entanto, é possível para um homem reconhecer que seu sentimento por outro homem é seu anseio pelo andrógeno, um reflexo do desejo profundo de realizar a união de opostos dentro de si mesmo e sentir a realidade desse maior dos arquétipos como fundamento de seu próprio ser, né? Então ele está colocando aqui, né, o Sanford, que um homem, né, que sente atração por um jovem, ele pode perceber isso como, né, simbolicamente, né, como uma atração pelo andrógeno, né, por algo completo dentro de si mesmo, né, por uma completude. Percorremos um longo caminho desde que começamos a explorar o significado do reino de Deus no pensamento de Jesus. O esboço de uma teoria psicológico-espiritual do reino de Deus foi traçado. De acordo com essa visão, Jesus tinha em mente um estado de ser exclusivamente pessoal, potencialmente aberto a todas as pessoas, mas para o qual apenas alguns serão conscientes o suficiente para responder. Aqueles que entrarem terão que abandonar suas máscaras e enfrentar seus inimigos internos. A ética daqueles que desejam entrar no reino será uma ética criativa fundamentada na consciência de si mesmo. O caminho para o reino será um caminho interior, um caminho da alma, no qual se torna cada vez mais conectado ao mundo interior. Nada pode ser excluído que pertença à totalidade humana, né? Não podemos excluir nada, né? Principalmente os aspectos sombrios. No reino, corpo, alma e espírito, sexualidade, eros e significado, todos fazem parte da totalidade. A entrada final no reino subordina a consciência a uma grande realidade interior. A criatividade entra na personalidade, abalando a antiga estrutura de personalidade com poder apocalíptico e estabelecendo uma nova personalidade, não dominada por uma estreita consciência do ego, mas por Deus mesmo, pois essa nova personalidade é criativa e Deus é um criador, né? Então, assim, ele fala da criatividade aqui, né? De nós recebermos essa criatividade. Por quê? Porque aquilo que é criado em nós é algo novo, é algo inédito, que pega os nossos padrões de ser, né, os nossos condicionamentos, e é como se destruísse tudo isso, né? E nós nos tornamos uma pessoa totalmente criativa, né, espontânea, como uma criança, né? A gente vê que a criança ela é totalmente criativa, né? Ela é espontânea,
ela faz perguntas assim, ou faz afirmações, observações que nos surpreende. Por quê? Porque ela é criativa, é naturalmente criativa, né? E o que Jesus disse, né? Nós sermos como crianças. E aí Sanford continua aqui. Como a criatividade vem da unidade, e a unidade vem de uma reunião de opostos, a fonte do reino é o amor, pois somente o amor pode unir coisas díspares em uma. Com essa teoria espiritual do reino de Deus em mente, resta agora olhar novamente para a personalidade e missão de Jesus, com o objetivo de compreender o significado de Jesus Cristo para um cristianismo que pertence ao futuro, assim como ao passado. Então, capítulo final aqui, a conclusão, né? Cristianismo, uma religião para a era moderna. Aí vamos ver como é que ele vai apresentar, né? Jesus de Nazaré foi a primeira pessoa individual, o primeiro suficientemente consciente de que não estava dividido contra si mesmo, não contido em uma psicologia coletiva. Então, ele está afirmando, né? Foi a primeira pessoa individual. E ele não era dividido, era uma pessoa inteira, totalmente coerente consigo mesmo, com aquilo que pensava e com aquilo que agia, né? Como os grandes profetas hebreus do Antigo Testamento, ele estava diretamente em contato com o numinosum de Deus. Ao contrário deles, ele via o significado do propósito de Deus para a vida individual, assim como para a vida da nação. Então ele pensava tanto em termos individuais quanto em termos coletivos, né? É seu destaque no desenvolvimento individual, na consciência individual e na relação individual com Deus e com os seres humanos nesta vida terrena que o torna uma figura totalmente nova na história religiosa. Ele é o protótipo tanto do ego desenvolvido quanto da pessoa total. No caminho para a cruz, ele é o ego singularmente individual, fortalecido pela consciência e pela conexão com Deus. Jesus, assumindo voluntária e de boa vontade o fardo da crucificação, é o ego humano em seu auge. Mas na cruz, Jesus manifesta mais do que o ego sozinho. Aqui, ele revela totalidade e é visto como o Filho do Homem. Por seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição, ele se funde para sempre com a psique humana e se mostra o arquétipo da totalidade para todos nós, transformando o destino da humanidade. Uma coisa que o cristianismo tradicional tem carecido até agora é uma filosofia do futuro. Os primeiros cristãos geralmente supunham que o mundo acabaria em breve. Eles ainda estavam presos ao pensamento convencional de sua época e não compreendiam totalmente os novos desenvolvimentos psicológicos dinâmicos para a humanidade possibilitados por Jesus Cristo. Como resultado, a teologia cristã nunca desenvolveu uma filosofia do futuro, ou, consequentemente, uma teologia dos trabalhos do Espírito Santo. O que poderia ser uma filosofia cristã do futuro é sugerido pelas descobertas das ciências da evolução e da psicologia. Ao estudar um embrião humano, pode-se determinar que o feto passa nos 9 meses de gestação por um processo de evolução física análogo ao desenvolvimento evolutivo do corpo humano ao longo de centenas de milhares de anos. Quer dizer, o feto, ele passa como que por uma revisão da evolução do ser humano por várias eras, né? Ele revê tudo aquilo. Começa como praticamente um girino, né? Como se fosse um girino. Da mesma forma, a psique humana também evoluiu de uma adaptação mais primitiva, na qual o ego era relativamente subdesenvolvido, para um estado relativamente sofisticado,
Então ele está afirmando aqui que a psique também evolui, né? E a gente vê isso na criança. Já começa ali, a criança não tem um eu, e aos poucos ela vai agregando, né? Vai agregando psiquicamente várias coisas. Erich Neumann traçou essas etapas evolutivas do desenvolvimento da consciência em seu livro As Origens e a História da Consciência. Ele mostrou que mitologias de todo o mundo contêm a história do desenvolvimento da vida psicológica. Hoje, no desenvolvimento psicológico do indivíduo, o ego passa por um processo de evolução psíquica análogo ao da espécie, até o ponto em que os sonhos mito-like, né, quer dizer, parecidos com mitos, ocorrem em estágios típicos desse desenvolvimento. Quer dizer, nós temos, ao longo, né, da nossa evolução, nós temos sonhos, né, que são mitológicos e que eles explicitam esse processo aí de nossa evolução, né, psicológica, né? Os seres humanos passaram por um processo de evolução física e psicológica que os trouxe a este ponto atual de desenvolvimento. Em Jesus de Nazaré, vemos esse processo de desenvolvimento em um ápice. É como se ele fosse o ápice desse desenvolvimento. Nele, a consciência humana atingiu um estágio único, completo e individual. Por meio desse desenvolvimento único e sua subsequente morte e ressurreição, o caminho foi pavimentado para que nos desenvolvêssemos como nunca. Hoje eu estava lendo, né, o Zaratustra de Nietzsche, né, e ali o Jung diz, ele fala de Jesus como antropos, né? Jesus fala, se intitula, né, como filho do homem. E filho do homem quer dizer como o homem primordial, né? É como se ele se intitulasse aquele homem primordial, do começo, né? Ele é o começo e é o final, né? Ele tem os opostos nele mesmo. Então, continua. Até o tempo de Jesus, o desenvolvimento psicológico era principalmente realizado de maneira coletiva. E a gente vê, né, como Jesus se deparando com as pessoas ali, o quanto aquilo tudo é coletivo, né? Parece que as pessoas não têm um pensamento individual. Era a manada, o grupo, a nação, o povo que eram os portadores do crescimento humano. Desde Jesus, é o indivíduo que leva adiante a evolução humana e o impulso para a frente do poder criativo da vida, que é o Espírito Santo de Deus no mundo. Acontece por meio do desenvolvimento da vida consciente e da integração e conclusão do ser humano total. Quer dizer, Jesus chama para a individualidade, né? Chama o indivíduo para ele pensar por si mesmo. O cristianismo, para uma era moderna, deve levar em consideração a dimensão psicológica. Assim como Jesus se tornou uma pessoa completa, nossa chamada é imitá-lo, não imitando o que supomos terem sido suas virtudes, mas aproximando-nos da completude tanto quanto possível. Dessa forma, manifestamos Cristo dentro de nós. Podemos então dizer que o Filho de Cristo nasce novamente em nossa vida, que o propósito de Deus em nos criar está sendo cumprido. O cristianismo é a religião mais psicológica de todas, porque enfatiza o desenvolvimento interno do indivíduo e o papel importante que atribui ao ego como portador da consciência. Essa ênfase incorreria no perigo de se tornar uma preocupação extremamente egoísta, se não fosse pelo fato de que nossa realização como pessoas requer nossa participação na vida e nas necessidades dos outros. Para que a completude se desenvolva na vida de um indivíduo, esse indivíduo deve estar envolvido na totalidade da vida. Tornar-se uma pessoa completa é uma questão de desenvolvimento psicológico, mas não de psicologização.
né? A totalidade ocorre quando a vida é vivida completamente, quando as demandas das realidades internas e externas são atendidas conscientemente, não por compulsão, né? Ninguém pode esperar encontrar sua própria salvação sem se preocupar profundamente com a salvação dos outros, pois os seres humanos são completos em relacionamento e não como ilhas isoladas, né? Eu só sou completo na medida que eu me relaciono com outras pessoas, né? E não eu vou para uma caverna no alto do Himalaia lá, né, e me isolo, né? Não é assim. O reino de Deus é uma experiência pessoal, psicologicamente real, mas não é uma experiência puramente pessoal. Sempre tem um caráter transcendental, bem como um caráter imediato. O reino não nos pertence, nós pertencemos ao reino. Ao buscar o estabelecimento do reino dentro de nossas personalidades, não reduzimos o reino a uma dimensão pessoal estreita. Pelo contrário, passamos a pertencer a uma dimensão transcendental e ampla. O que o reino é em si mesmo nunca pode ser contido pela consciência racional, mas pode ser expresso apenas em símbolos. Não pode ser pensado, mas só pode ser abraçado, talvez por um momento, em uma experiência mística, pois transcende amplamente a consciência pessoal e as limitações do pensamento do ego. E, terminando, né, o último parágrafo. Em sua transcendência, o reino é um chamado para o futuro. Ao fundamentarmos nossas vidas no reino interior, tornamo-nos parte da evolução da consciência humana, o que significa ser parte da intenção de Deus, da vontade de Deus. Aqui, na evolução da consciência, ocorrendo por meio de indivíduos, mas sempre transcendendo o indivíduo em sua importância, está o cristianismo do futuro, né? E aí nós terminamos. E aí ele faz aqui uma observação, né, no epílogo. Quando este livro, né, O Reino Interior, foi lançado pela primeira vez, muitas pessoas escreveram expressando apreço pela ampliação do significado dos ditos de Jesus, mas lamentando que eu não tenha continuado a expor minhas opiniões sobre a divindade de Cristo e o significado da crucificação e ressurreição. Quando a nova edição do livro foi planejada, pensei seriamente em adicionar um capítulo sobre esses tópicos importantes. No entanto, me pareceu que o livro, da maneira como está, é inteiro e completo, e uma extensão do livro nos levaria para longe do foco que dei aos ditos de Jesus, né? Então, assim, Sanford acabou enfatizando o que Jesus havia dito, né? Os ensinamentos dele, e não o que ocorreu com ele. No entanto, os evangelhos não são apenas um registro do que Jesus ensinou. Eles também contam uma história, e a história conclui com os eventos dramáticos da paixão, crucificação e ressurreição. Tudo isso merece seu próprio tratamento, do mesmo ponto de vista psicológico e interno do qual este livro foi escrito. Espero que um dia apareça um livro assim, escrito por mim ou por outra pessoa. E foi escrito, né? Temos um livro do Edward Edinger chamado Ego e Arquétipo, onde o Edinger analisa várias passagens da vida de Cristo, inclusive a crucificação, e é um livro muito interessante, né, de se estudar. Ele é fascinante, esse livro. Eu já li ele como nenhum outro livro até hoje. Eu já li ele umas 5 ou 6 vezes, para vocês verem assim como ele é interessante. Por enquanto, deixe-me apenas dizer que, para mim, a história da ressurreição aponta para a esperança cristã. Essa esperança não é que este mundo se torne um mundo perfeito, mas que existe uma realidade, uma ordem divina, além do que é imediatamente visível para nós neste mundo.
Aqui, neste domínio, Deus governa e o mal não pode vencê-lo. No espírito da igreja primitiva, como Morton Kelsey apontou em seu livro Ressurreição, a história da crucificação é a história do triunfo sobre o mal. E a ressurreição é uma declaração de que há uma ordem divina na qual podemos depositar nossa fé. Aqui, bem, ele faz uma digressão, né? Ele explica de modo assim mais direto, não tanto psicológico, né? E aqui nós temos a bibliografia, né, que ele utilizou. Bem, então terminamos aqui. Gostei muito desse livro, né? Agora, gente, vamos fazer uma rápida revisão aqui, né? Eu não sei como está aparecendo aí para vocês, né? Acho que essa letra aqui está meio pequena, né? Mas vamos lá. Então, aqui, revisão das passagens centrais de O Reino Interior. Né? Ele começa com o antigo poço. Sanford introduz a sua tese central através da metáfora do poço interior. Né? Ele conta a história do poço da casa dele, que esse poço secou, né? E depois ocorre uma explicação de por que esse poço secou. Porque o poço não foi utilizado. Né? E ele faz uma analogia, né, com o nosso poço interno. Então, ele introduz a sua tese central através da metáfora do poço interior, que representa a nossa vida psíquica profunda. Ele argumenta que a negligência dessa fonte em favor das realidades externas nos deixa espiritualmente áridos, secos, assim como o poço de sua infância secou por falta de uso. Né? Isso está na página 8. Os ensinamentos de Jesus são a ferramenta para nos reconectarmos com essa profundidade da alma, né? A passagem emblemática. A alma humana é como esse poço. O que aconteceu com o antigo poço também pode acontecer com nossas almas, se a água viva de Deus não fluir para nós. Para retirar a água de um poço, é necessário ter uma corda comprida o suficiente para alcançar a água. Os ensinamentos de Jesus são essa corda. Né? Não sei se vocês se recordam dessa passagem aqui. Depois, o capítulo 1, temos a personalidade, a análise da personalidade de Jesus. Neste capítulo, Sanford analisa a personalidade de Jesus através das categorias da psicologia junguiana, dos tipos psicológicos, concluindo que ele representa o arquétipo da pessoa completa, a meta do processo de individuação. Jesus demonstra um equilíbrio único entre extroversão e introversão, e um desenvolvimento pleno das 4 funções psíquicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição, além de um ego forte, mas completamente subordinado a uma vontade maior, ao centro dele, né? A passagem emblemática desse capítulo é: visto psicologicamente, os evangelhos revelam a personalidade de uma pessoa completa. É evidente que temos aqui em Jesus de Nazaré o paradigma da pessoa completa, o protótipo de todo o desenvolvimento humano, uma pessoa verdadeiramente única. E aí passamos ao capítulo 2, o tesouro do reino de Deus. O reino é apresentado não como um lugar, mas como uma realidade psicológica interior. Um potencial de crescimento dentro de cada indivíduo. Sanford destaca o paradoxo de que o reino é tanto o tesouro que buscamos quanto o comerciante que nos busca. Né? É como a semente de mostarda ou o fermento. Começa pequeno, mas tem o poder de se transformar toda a personalidade. E a passagem emblemática que é assim, o paradoxo é que o reino é tanto aquilo que encontramos dentro de nós, como um tesouro interior. E também aquilo que está buscando nos encontrar, para que, quando encontrado, nos tornemos algo de valor supremo aos olhos de Deus. Então, assim,
O reino é tanto aquilo que nos busca, quanto aquilo que buscamos, né? É muito interessante isso aqui. Depois o capítulo 3, entrando no reino. A entrada no reino é um ato de diferenciação individual que exige abandonar a psicologia de rebanho. É um caminho difícil, simbolizado pela porta estreita, que gera a ansiedade divina da consciência e da responsabilidade individual. E a passagem emblemática aqui é: entrai pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil que conduzem à perdição, e muitos entram por ele, mas é estreita a porta e árduo o caminho que conduzem à vida, e poucos o encontram. E é mesmo, né? Quando a gente pensa em termos de desenvolvimento psíquico, né, da consciência e tudo mais. Depois temos o capítulo 4, o preço do discipulado. Ser discípulo do reino significa priorizar o chamado interior acima de todas as outras lealdades. A espada que Jesus traz é o poder da consciência, que separa o indivíduo da identificação inconsciente com o grupo e a família. Um passo doloroso, mas necessário para a individuação. Né? Aquela parte lá que Jesus fala, pai ficará contra o filho, a filha contra a mãe, né? A sogra e tudo mais. Né? Ele veio trazer a espada da consciência, da diferenciação, né? Do desenvolvimento do indivíduo. E aqui temos uma passagem emblemática. Se alguém vier a mim sem odiar seu pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, sim, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aqui ele fala odiar, né, no sentido de não ódio, né, mas no sentido de odiar no sentido coletivo, aquela ligação, né, sem a pessoa se diferenciar, né. Capítulo 5, o fariseu em cada um de nós. Sanford identifica o fariseu como a nossa persona, a máscara externa com a qual nos identificamos para parecer virtuosos, enquanto nosso verdadeiro eu permanece oculto. A ética do reino exige abandonar essa hipocrisia e integrar o interior com o exterior. Passagem emblemática. Vós sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de impureza. Isso é um dito de Jesus, né, que ele fala, quer dizer, por fora são sepulcros caiados, né, a persona, a máscara que a pessoa apresenta. Né, e por dentro está toda cheia de impureza e podridão. Por quê? Porque a pessoa não lançou a consciência sobre esses conteúdos. Ela não integrou, né? Então acaba ficando impuro mesmo. O adversário interior, capítulo 6. Este capítulo trata da sombra junguiana, a parte de nós que contradiz nossa fachada consciente e que projetamos nos outros. A reconciliação com este adversário interno é fundamental para a jornada espiritual. E a passagem emblemática é essa, né? Concilia-te com teu adversário depressa, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e sejas lançado na prisão. Isso aqui, se a gente pensar em termos externos, né, não faz tanto sentido, mas em termos internos, né, quer dizer, faz todo sentido, né? O juiz, né, vem o julgamento mais tarde, se a pessoa não se reconcilia com a própria sombra, né? Inclusive acidentes podem ocorrer. Vamos ao capítulo 7, o papel do mal e do pecado no caminho. O pecado, ou armátia em grego, é aqui redefinido não como a quebra de uma lei, mas como errar o alvo, um ato que surge da inconsciência. A verdadeira moralidade do reino
não é a da obediência cega, mas a ética da criatividade, que nasce da autoconsciência. Passagem emblemática. Sobre o homem que trabalha no sábado. Amigo, se você sabe o que está fazendo, você é abençoado. Mas se você não sabe, você é amaldiçoado como transgressor da lei. Né? Aqui é uma passagem de um apócrifo, né, de Cristo. E é muito interessante essa afirmação aqui, né? Porque o que, que ele está dizendo? Na medida em que você tem consciência da lei, né, e você executa a lei com consciência, você pode, como é que eu vou dizer, transcendê-la, transcender a lei, né? E aí você não estará transgredindo. Por quê? Porque você vai além da lei, que é como Jesus fez em relação ao sábado, né? Os fariseus, eles cumpriam muito bem a lei, né? Por baixo dos panos, eles descumpriam, mas não à vista dos outros, né? E Jesus descumpriu, mas para quê? Tendo em vista a misericórdia para com o próximo, né? Ele trabalhava no sábado, mas como uma forma de dar a graça, né, ao outro. E vamos continuar aqui. Capítulo 8, a fé da alma. Sanford descreve a alma como a instância psíquica que nos conecta com o nosso interior, e é a sede do Eros. A fé, nesse contexto, não é uma crença individual, mas uma função da alma, uma confiança no processo da vida que brota do amor e do relacionamento. Passagem emblemática. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma? Né? De que vai adiantar, né? Perder a sua própria consciência, tal, sua autonomia, né? Continuando, a moeda perdida. As parábolas da ovelha e da moeda perdida ilustram a necessidade de resgatar e integrar as partes perdidas e inferiores da nossa personalidade. Paradoxo é que o que consideramos desprezível, o samaritano, né, o samaritano para o judeu, né, porque o samaritano é considerado um inimigo dos judeus. Então, o que consideramos desprezível, o samaritano, muitas vezes se revela como nosso salvador, pois contém a chave para a nossa totalidade. E é o que ocorre, né, com a sombra. Né? A nossa sombra, ela vem a renovar a vida depois de, de passarmos, né, pela metade da vida. Ela vem na forma de renovação, ela vem como uma salvação, né? Vamos lá, passagem emblemática. Dizei-me, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixe as 99 nas montanhas para ir em busca da que se extraviou? Né? Capítulo 10. A vinda do reino. A vinda do reino é uma experiência transformadora que envolve a morte da antiga atitude do ego para o nascimento de uma nova personalidade, simbolizada pela criança. A imagem culminante do reino é o casamento sagrado, a conjuncio, que representa a união dos opostos dentro da psique. Passagem emblemática. Quando fizerdes o dois tornar-se um só, e fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o acima como o abaixo, e quando fizerdes o masculino e o feminino em um único, então entrareis no reino. Quer dizer, quando ocorrer o casamento espiritual, né, a união interna, né, você se tornar a pedra filosofal, então isso será o reino. Né? E isso aqui é uma citação que está também no apócrifo. Conclusão. Cristianismo, uma religião para a era moderna, que foi o que acabamos de ler, né? Sanford conclui que o cristianismo, quando compreendido psicologicamente, é a religião da individuação. O seu futuro reside em ir além da mera obediência para abraçar a chamada à consciência, na qual cada indivíduo se torna um portador do processo criativo de Deus no mundo.
E a passagem emblemática é: desde Jesus, é o indivíduo que leva adiante a evolução humana e o impulso para a frente do poder criativo da vida, que é o Espírito Santo de Deus no mundo. Acontece por meio do desenvolvimento da vida consciente e da integração e conclusão do ser humano total. Bem, e aí nós terminamos, né, a leitura de O Reino Interior. Deixa eu ver aqui. Certo, gente? Que coisa, né? Lendo o livro como um todo, assim, né? A gente... É uma coisa bem completa, né? A gente vê, assim, como o Sanford... Ele não quis abordar a crucificação, não quis abordar os eventos, né? Mas os ditos mesmo. E é muito legal, né? Ficou legal do jeito que ficou. Bem, tá bom? Agora vamos concluir aqui. Alguém quer fazer uma observação? Alguma coisa? Só te agradecer por todo esse estudo e por toda essa apresentação. Estou muito grata por isso. Perdi alguns encontros, mas foi muito bom. Obrigado. Também achei muito bom. Eu também achei muito gratificante. Senti em mim um crescimento, um bom crescimento a partir do entendimento de forma diferente daquele que eu tinha, né, vamos dizer assim, das máximas de Jesus. Uhum. Nossa, ele explora bem o sentido simbólico, né, interno. Foi muito bom, para mim foi maravilhoso, muito bom. Sim, eu também. Aprendi muito. Eu já tinha lido, mas ler pausadamente aqui, né, para vocês, assim, nossa, é outra coisa. Muito bom também. Falou, muito gente. Bom. Então, nos vemos lá no grupo, e aí vamos ver como é que fica, né, o estudo do próximo livro aí do Edgar, Bíblia e Psique. Vai ser nesse mesmo sentido, não? Nesse mesmo estilo? É um estilo semelhante, mas o Edinger, ele explora o Antigo Testamento, entendeu? Ah, não, eu digo assim, vai ser a leitura e as explicações que você dá também? Então, aí que tá. Não vai poder ter leitura, porque esse livro do Sanford não está no Brasil, né? Então, assim, aí é fácil, né? A gente lê tranquilo, porque não é um livro editado no Brasil. Agora, esse Bíblia e Psique, vocês podem sugerir, tá bom? Vocês sugerem alguma coisa aí, mas a minha ideia é o quê? A gente ler antes e aí a gente discutir o livro. E algumas passagens dele que eu sublinho assim, né? Ou outras passagens, às vezes vocês não entendem, vocês trazem, né? Ali para os nossos encontros, né? Os nossos estudos, e a gente vai discutir aquilo, a gente vai procurar entender, tá bom? Sendo que algumas passagens eu vou ler, né? Algumas passagens do livro ali eu pretendo ler, porque é interessante, né? E aí discutir aquilo, né? Vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Mas se vocês tiverem sugestão, tá? Eu aceito, tá? Vai ser muito bom. Uma coisa que eu sugiro, sabe? Eu acho que deveria, sabe? Eu me sinto, deveria, sei lá, fazer alguma coisa, algum pagamento por tudo isso. Eu acho que isso é um grupo de estudo, eu acho que é muito importante, mas eu te digo, sei lá, você colocar um valor para a gente, claro, não vai, mesmo o valor não vai pagar todo o trabalho que você tem, mas, sabe, mas eu acho assim um trabalho muito importante que você faz, e eu pelo menos gostaria de contribuir para isso. Uhum. Não, mas a princípio, você que sabe da Silene, isso aí eu faço de maneira desprendida, tá bom? Porque a gente está tratando de algo assim, espiritual, né? Então, não sei. Mas tem teu trabalho. Dá para fazer, né?
Até no YouTube dá para fazer aquela... Eu não sei como faz, mas eu vejo muitos grupos no YouTube que tem ali para valores que a pessoa escolhe, né, para contribuir, só que eu não sei como faz também. Não, mas aí eu deixo para cada um. Não, mas pensa um pouco, pensa aí como é que você, sei lá, enfim. Porque eu acho que é muito importante você ter todo o trabalho de ler para a gente, sabe, de explicar, né? E isso, eu agradeço muito a sua boa vontade, a sua generosidade, mas eu acho que a gente poderia estar contribuindo de alguma forma. Tá bom. Vou levar em consideração aí, vamos ver. Pense nisso e a gente, sei lá, faça a proposta, que eu acho que é importante, sabe, para a gente usufruir melhor de todos esses ensinamentos que você passa para a gente. Tá bom. Certinho. Charles. Gente, sim? Eu também queria agradecer, né? Eu sou mais ouvinte do que participativa, mas eu agradeço porque mesmo eu, às vezes, aproveito também as aulas assim, de forma offline. Então, eu te agradeço. Nossa, realmente você é uma pessoa muito generosa, bastante didática, e é muito gostoso assim, participar das suas aulas. Obrigada, Charles. E no próximo livro também eu estarei presente, sim. Bom, obrigado, Kate. Valeu. Obrigada a você. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada, um abraço. Muito obrigado pela audiência. Muito bom estar com vocês. Valeu. Muito bom também. Obrigada, Gustavo. Obrigada mesmo. Falou. Muito obrigada. Então, tá. Abraço. Até Ótimo mais, ouvir. gente. Tá. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada.